O ex-presidente Jair Bolsonaro completa hoje 100 dias em prisão domiciliar. Condenado na ação penal da trama golpista, ele está preso no âmbito do inquérito de coação processual, aquele mesmo em que o deputado Eduardo Bolsonaro foi denunciado. A prisão domiciliar foi decretada depois que o ex-presidente descumpriu diversas medidas restritivas impostas pelo STF. Nesse processo, o filho do ex-presidente foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República e pode virar réu a partir desta sexta-feira, viu? Reportagem da revista Fórum. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, já teria em mente o local para onde pretende enviar o ex-presidente Jair Bolsonaro em caso de prisão, segundo relatos de pessoas próximas ao magistrado. Após uma visita recente às instalações do complexo penitenciário da Papuda, em Brasília, Moraes teria indicado a interlocutores que o ex-presidente seria encaminhado à carceragem do 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha. Na semana passada, o governo do Distrito Federal pediu autorização para fazer exames médicos e avaliar se seria apropriado enviar Bolsonaro para Papuda. O ministro Alexandre de Moraes se limitou a dizer que esse questionamento não era pertinente e nem chegou a decidir sobre o mérito, ou seja, o conteúdo dessa pergunta. Mas com base nesse questionamento, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa do Distrito Federal enviou um ofício ao governo do DF pedindo que o mesmo tratamento seja dado aos mais de 27 mil detentos atuais da Papuda. O colegiado solicita que uma equipe especializada realize a avaliação médica de todos os internos do sistema penitenciário do Distrito Federal. Vamos conversar sobre isso agora com o deputado distrital Fábio Félix. Ele é presidente da Comissão de Direitos Humanos, inclusive. Deputado, um prazer te receber, seja bem-vindo. Achei genial esse pedido, porque, de fato, vamos questionar Bolsonaro, vamos ver se essas pessoas todas encarceradas também têm condições de saúde para permanecerem nesse local. Bom dia, quero te ouvir sobre esse pedido. Com certeza, muito obrigado pelo espaço, bom dia a todo mundo que assiste a gente, bom dia a vocês que acompanham a TVT News. Eu, na verdade, fiquei um pouco chocado com o ofício enviado diretamente pelo governo do Distrito Federal, porque basicamente o secretário de Administração Penitenciária é um assessor do governador Ibanez Rocha e atende aos interesses gerais do governo do Distrito Federal. Me parece que nesse caso foi uma incidência direta de um governo no judiciário para tentar, de alguma forma, gerar esse nível de privilégio para o ex-presidente Bolsonaro na execução da sua pena. Então, isso causou uma estranheza enorme. Não é prática da Secretaria de Administração Penitenciária e nem o governo do Distrito Federal fazer gestão em relação a nenhum dos apenados, condenados ou internos do sistema prisional do Distrito Federal. Então, isso causou uma grande estranheza. Mas eu sou um defensor de direitos humanos. Sou presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa do DF, talvez o único deputado distrital que frequente as unidades prisionais do DF para fazer fiscalizações rotineiras. Só nesse semestre eu fui em duas agora. Fui na Colmeia, que é a PFDF, que é o presídio feminino, e fui também no CDP, lá no Complexo da Papuda, também numa fiscalização de rotina, olhando as condições hoje do sistema prisional no DF. E sempre uma das reclamações recorrentes dos internos é a falta de atendimento em saúde. Esse é um problema estrutural do sistema prisional do DF, que é um sistema superlotado, extremamente precário e ruim. Então, nós aproveitamos essa preocupação seletiva, nessa oportunidade que o governador nos dá, já que ele está preocupado com um apenado específico, né, para que todos os presos demandantes de uma análise médica, de uma avaliação de saúde mais complexa e que tenham situações limitantes, possam ser submetidos a essa avaliação, porque de fato é direito de todos. Eu acho que o brasileiro está cansado de uma justiça seletiva e está cansado de privilégios direcionados, né? Que a justiça não chega para todo mundo da mesma forma, a gente já sabe, é algo que a gente já tem constatado nesse país, mas não dá para deixar os privilégios tão escrachados assim. A dignidade da pessoa humana deveria ser garantida a todas as pessoas, independente de elas serem de uma casta política, como é o caso da família Bolsonaro ou não.
de ser parte de uma elite política, econômica ou não. Então, nossa demanda vem nesse sentido. A situação da saúde no sistema prisional do DF é muito ruim, de forma geral. Então, assim, a nossa preocupação é que várias pessoas que têm condições limitantes de saúde sejam submetidas à avaliação médica, até porque há uma letalidade grande no sistema prisional do DF por falta de atendimento em saúde qualificado, preventivo. As pessoas têm que ser responsabilizadas, obviamente, pelos crimes que cometeram, mas, ao mesmo tempo, tem que ser garantidas todas as prerrogativas e direitos constitucionais. A dignidade da pessoa humana é uma delas, assim, a visão geral da dignidade da pessoa humana. Então, eu achei um pouco absurdo o ofício direto, né, uma ingerência direta do governo do Distrito Federal a partir de uma demanda para apoiar e ajudar diretamente também o ex-presidente Bolsonaro, e aí a gente viu como uma possibilidade demandar da SEAP que leve em consideração os princípios da administração pública, a impessoalidade, né? Então acho que isso é algo importante. Perfeito, genial. Vou rodar aqui para a Laura e para o Eduardo, que estão comigo aqui na bancada. Deputado, Laura, por favor. Não, achei tão legal essa proposta e acho muito necessária. E acho mais necessária ainda porque a gente naturaliza a ideia de que o cara é presidente, então ele precisa de um tratamento. Ele, por que ele precisa? Ele é um condenado. Outros condenados estão quase morrendo, vítima das piores condições carcerárias. É injusto isso. Agora, aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos um presídio VIP. Virou série agora. Que virou série agora, que é Tremembé. Presídio das Estrelas. Né? Que é o presídio das estrelas, dos ricos, dos charmosos, dos... Pô, cara, mas nós naturalizamos a ponto que tem uma série que fala sobre isso, entendeu? Mas não tem uma série que fale sobre como é que vive o pessoal numa cadeia comum. Então, eu acho que essa tua iniciativa é muito válida e a gente precisa mesmo desse tipo de questionamento. Não é justo que o cara, porque ele é preto, porque ele é pobre, ele possa ser jogado numa masmorra, que na verdade é a reprodução de um navio negreiro, do porão de um navio negreiro. E o movimento negro tem toda a razão de reclamar. Então, deputado, parabéns, viu? Eu acho muito importante mesmo esse tipo de protesto inteligente, né, inclusive. Deputado, aproveitando, né? Apresente a Papuda para nós hoje, porque o senhor acabou de ir lá, além de ser o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa, o senhor esteve presencialmente lá. E a gente viu as imagens da cela destinada, provavelmente ou possivelmente, ao apenado em questão, como o senhor usou o termo apenado. Sim. E parece que ele soluçaria com alguma tranquilidade dentro dessa cela. Mas do lado de fora e nas demais celas, como é que é a Papuda hoje, em termos de quadro geral? Em outras palavras, para a gente entender por que ele tem tanto medo de ir para a Papuda. Eu acho que o sistema prisional do DF, o complexo da Papuda é o símbolo disso, né? É extremamente precarizado e descumpridor das normas jurídicas brasileiras. Então, assim, um violador quanto mais dos direitos humanos, porque é fato que o sistema prisional ele serve para responsabilizar as pessoas que cometeram o crime, né, o ato infracional e estão ali condenadas ou em prisão preventiva dentro do sistema prisional. Mas é fato também que a responsabilização, a privação da liberdade tem que vir acompanhada de medidas de ressocialização. Esse me parece ser o objetivo da execução penal, dessa política penal que tem um grande investimento do Estado, de servidores, estrutura, gasto público. Então, seja a responsabilização pelo ato cometido, somada ali a ressocialização daquelas pessoas, ou seja, elas vão ter ali momentos de reflexão sobre suas trajetórias para voltarem melhor para a sociedade. Afinal, querendo as pessoas ou não, essas pessoas vão voltar para a sociedade. Então é melhor para nós todos que elas voltem melhores para a sociedade do que elas entraram no sistema prisional, né? Especialmente as cometidoras de crime condenadas dentro do sistema. O que me parece hoje o sistema não cumpre isso. Então nós temos ali um percentual baixíssimo, né? Dos 16 mil presos ali no sistema fechado, semiaberto, nós temos ali 1.500 a 2.000 realmente estudando, com alguma atividade de escolarização. Também pouquíssimos em atividades de profissionalização dentro do sistema prisional. Então, é baixíssima a oferta
dessas atividades, a inclusão das pessoas dos internos, dos apenados nessas atividades. Nós temos um grupo de atendimento psicossocial limitado, então a gente tem ali para cada 8 mil presos, um assistente social, um psicólogo, 8 mil, quer dizer, você não tem um atendimento multiprofissional que faça reflexão sobre sua situação pregressa, a situação familiar, para construir ali um plano de saída, um plano de atendimento individual ao longo do processo do apenado dentro da trajetória de privação de liberdade. Então, assim, você tem o sistema prisional que ele é superlotado, então eu visito muito as celas, são chocantes. É sempre um choque, né? Porque mesmo eu com as prerrogativas de entrada na unidade prisional não posso filmar a estrutura, porque se pudesse filmar a estrutura seria chocante para a sociedade ver que as pessoas são colocadas ali em lugares que cabem 6 pessoas, ficam 30, 28, 25 pessoas nas piores condições possíveis, sendo tratadas da pior forma possível e muitas vezes vítimas de violência, vítimas de uma péssima condição de alimentação. E eu não estou falando de luxo, não. Eu estou falando que as coisas são, assim, realmente horrorosas, muito ruins, que faz com que, ao longo do processo de responsabilização, as pessoas saiam dali muito mais revoltadas até do que elas entraram. Né? E muitas delas entram ali por crimes comuns, crimes ali que são mais isolados, e acabam ali dentro aderindo ao crime organizado, né? Que é no crime organizado que elas encontram ali a proteção, algum tipo de relação e etc., porque dentro do sistema não há janelas de oportunidade de fato de ressocialização. E isso é muito preocupante, porque está jogando nosso dinheiro fora, que é dinheiro público que financia o sistema prisional, e é um sistema que ele não entrega aquilo que ele se propõe para a sociedade. A gente fala muito, eu costumo dizer isso aqui na Câmara, para dialogar com os deputados da direita, do centro. A gente fala muito em avaliar a política de saúde, a política de educação, né, o controle social mesmo, né, ver se é efetivo os gastos em cada área. A gente não fala em avaliar e ver se é efetivo os gastos na política penal. E a gente percebe que hoje, infelizmente, os gastos na política penal não são efetivos, porque nós não temos aí, de fato, né, os resultados de ressocialização, ressignificação de trajetória, reinclusão social dessas pessoas. Então, isso é muito grave, né? E aí, como foi bem falado aqui, a gente sabe que a justiça tem endereço no Brasil, infelizmente. A gente sabe que é uma juventude negra, é uma juventude periférica, quem pega as piores penas, quem tem a defesa ao longo do processo judicial mais precária, então acaba mais tempo preso, com condenações maiores, né? São esses que não têm governadores do lado deles para mandar ofício para juízes e para o STF para dizer, para pedir uma avaliação prévia de saúde, se eles podem ou não entrar no sistema judicial. Quem está preocupado com o morador pobre do Sol Nascente que cometeu crime, né, e hoje vai para Papuda? Alguém mandou um ofício para a justiça para perguntar se ele tem condições de saúde ou se ele tem doenças crônicas, se ele poderia ter um atendimento especializado também nesse processo para ter os seus direitos respeitados? Ninguém pede por esses, né? Não tem um governador que peça por esses, e não tem um governador que faça um investimento correto na política penal. E eu não estou falando de privilégio, eu não estou falando de regalia, eu não estou falando de nada disso. Eu estou falando de garantia daquilo que está na legislação brasileira e da ressocialização. Mas, deputado, objetivamente, o PCC manda lá, tem PCC, tem CV, tem amigos dos amigos, tem não sei o quê. Como é que lá dentro existe essa divisão, esse parcelamento? Existe organizado. Existem praticamente todas as facções têm um braço dentro do sistema prisional mesmo, da Papuda. Obviamente que, segundo os relatos da inteligência, da Polícia Penal do Distrito Federal e da própria Secretaria de Administração Penitenciária, a incidência do crime organizado ela é menor aqui no Distrito Federal do que em outros estados. Inclusive, por isso que há muitas transferências de presos de lideranças faccionadas de outros estados para o DF. A incidência... Eles não têm uma incidência territorial no DF também, isso acaba diminuindo a capacidade de poder deles mais local, e também tem uma incidência menor dentro do sistema prisional do DF, mas existe, né? E eu percebo que, nesses 7 anos que eu acompanho o sistema prisional como deputado distrital, na presidência da Comissão de Direitos Humanos, há um aumento da incidência desses setores, inclusive denunciados pelas famílias, porque há um assédio do crime organizado também aos familiares, né, que vão fazer as visitas, que também, de alguma forma, nesse processo da pena, as mães, esposas, irmãs, né, que são as pessoas que visitam, que acompanham os internos, elas também conhecem muito bem o sistema, estão dentro do sistema porque vão lá quase toda semana, porque talvez seja a última gota de esperança, né, dos internos do sistema prisional,
o único abraço, o único elemento subjetivo, o elemento até de ressocialização é a presença familiar ali, né? O afeto familiar nos finais de semana e tal. Então elas lutam muito pelos seus entes queridos ali nesse processo, mas também são assediadas ali pelo crime organizado. Então há um aumento, né? Eu não tenho dados aqui muito objetivos para te passar, mas há um aumento do crime organizado, mas o que eu posso dizer é que, segundo a Polícia Penal, ainda a incidência é muito menor do que em outros estados e o controle que eles fazem dentro da cadeia é um controle muito menor. Legal. Deputado, ajuda a gente a fazer um bom desenho aí da Papuda. É importante nesse momento a gente saber. Também é interessante saber que no Distrito Federal o PCC não se criou. Tem outras facções já instaladas no quadradinho. Tem facções locais tomando aqui, conta. tem facções locais que têm alianças nacionais, né? E que elas são facções que nasceram aqui no DF, mas que têm alianças nacionais também com o crime organizado de outros estados e, enfim, acabam tendo essa rede nacional. Então, o crime organizado existe, mas ele tem uma incidência ainda um pouco menor. Agora, a minha preocupação é, quanto menos direitos você garante, quanto menos acesso a políticas públicas você garante, quanto mais restrição aos familiares você faz, você aumenta a capacidade do crime organizado de assediar, né, e recrutar pessoas para o seu processo, porque aí é o crime organizado que estende a mão, quando o Estado, né, não estende a mão, quando o Estado se afasta e não garante aquilo que tem que garantir. Então essa é a nossa preocupação. Quando a gente defende direitos humanos, é justamente para não deixar o crime organizado crescer dentro do sistema prisional também. Perfeito. Posso fazer uma Deputado, pergunta? claro, última. Última pergunta. Deputado, o senhor está falando de direitos humanos, mas a direita tem um outro projeto, que é da buquelização do sistema penitenciário, enfim, o filme de terror. Eu queria que o senhor comentasse como é que a gente enfrenta essa tendência a achar que, El Salvador fez, conseguiram pegar e cair o crime organizado em 95%, enfim, à custa de um encarceramento em massa e de um desrespeito completo aos direitos humanos. Mas isso ainda é um pouco sedutor, né, para um setor da população. Eu queria que o senhor comentasse. Primeiro, eu tenho muitas dúvidas dos dados oficiais de El Salvador, né? Para dizer se esses dados são verdadeiros, aquilo que eles estão apresentando, né? Ou se eles escamoteiam, ou se há acordos de bastidores com os setores do crime organizado altamente inseridos dentro das castas, né, do Estado em El Salvador. Então, há muita dúvida sobre isso, né? Sobre o quanto esse nível de violência pode, de fato, aplacar o crime organizado ou o crime comum. Segundo, que nós não podemos defender, em hipótese alguma, o estado da barbárie. Eu acho que isso também nós não podemos defender, porque ele aplaca todo mundo. El Salvador, ele se persegue imigrantes, se persegue os adversários políticos, tem crescido, né, a perseguição à divergência de opinião, o estado autoritário. Então, com o discurso de que vão combater o crime organizado, né, subindo o sarrafo da legislação, também começa a se perseguir a divergência política, né, dizendo que a divergência política está associada ao crime organizado ou está associada ao cometimento de crime, né, que essa é a estratégia desses setores. Então, é importante dizer isso. E segundo, é uma contradição, porque esses setores da extrema-direita, agora eu vejo que a senadora Damares quer ir na Papuda, está preocupada. Quando era ministra dos Direitos Humanos, não fez nada pelos direitos humanos das pessoas apenadas, seus familiares, as medidas socioeducativas. Então agora estão preocupados. Eu vi muitos deles aqui na Câmara Legislativa preocupados, mas só com os condenados do 8 de janeiro. Não tinham preocupação nenhuma com as condições do sistema penitenciário. E vinham me falar meio chocados como era o funcionamento do sistema prisional, porque agora eles sabiam alguma coisa, né? E visitavam lá a ala, ou as alas do 8 de janeiro, porque agora eles tinham informações do funcionamento do sistema prisional, mas nós já estávamos lá, defendendo que todos, inclusive os apenados do 8 de janeiro, tivessem seus direitos garantidos, né? O direito à visita familiar de forma adequada, o direito à entrada da COBAL, que é a alimentação complementar que a família pode levar. Então nós já estávamos lá há muito tempo defendendo que o mínimo fosse garantido para todos, inclusive para esses, mas sem escolher a quem, né? Os privilegiados que devem ter os seus direitos garantidos. A gente já fazia um trabalho sério, porque o nosso compromisso é ético, é civilizatório, com um sistema que possa garantir a ressocialização e o respeito ao direito de todas as pessoas. Perfeito. Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Volte mais vezes, viu? Um abraço para você, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, gente. Um abraço, tudo de bom para vocês. Bom trabalho por aí, até.
Bom ele, né? Gostei, Bom, gostei. então, quadro, ele fez hein? boas perguntas. Um grande quadro. Do PSOL, né? Do Pois PSOL, é. nesse Não, momento. ele é do PT. PT? Eu PTDF, achei que tinha visto PSOL. Bom, de qualquer maneira, a base progressista. Ele é PSOL? Desculpa, Enfim, uma boa... Ele fez ótimas perguntas na CPI do 8 de janeiro, que o deputado Chico Vigilante era presidente. Sei. Quanto faz isso? 1 ano e meio, 2 anos? Ele fez